Oi, Olá, é você mesma, né? sou eu. Muito bem. Que bom estar com você. Aleluia. É uma maravilha. Vamos aguardar Seja um pouquinho. bem-vinda, viu? Seja Seja bem-vinda, fique à bem-vindo. vontade, faça de conta que você está em casa. Tá bom, você também. Você está na sua casa. Ok. Vamos aguardar um pouquinho, só um pouquinho. O pessoal entrando e a gente faz a nossa prece para que a gente possa ouvir você. Ouvir. Pensei que você ia vir com a máscara. Eu tinha medo de assustar as criancinhas. Aquela máscara linda. Eu quero uma daquela, viu? Manda uma pra mim depois. Muito bem, já temos aí algumas pessoas, né? É, algumas pessoas já estão Danúcia, entrando. Walter. Walter gosta muito de você, inclusive. É seu Ah, fã. que bom. Um grande amigo. É, um grande amigo. As pessoas estão chegando, as pessoas sejam todos bem-vindos, os que estão entrando para participar da nossa palestra, que vai acontecer daqui a pouquinho. Então, nós convidamos todos aqueles que já entraram para que possamos ir aquietando a nossa mente, aquietando o nosso coração, elevando os nossos pensamentos ao alto, os nossos pensamentos a Deus, serenando-os para que possamos sentir mais de perto a presença da espiritualidade maior, que já se encontra próximo a cada um de nós. Então, nesse momento, nós convidamos a todos para que, com os pensamentos elevados, possamos fazer a nossa oração. Divino Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome e te pedimos, Senhor, a Tua proteção, que possamos nos sentir envolvidos em Teus braços amorosos, para que assim possamos aproveitar um pouco mais as lições que foram proferidas na noite de hoje. Que possamos sentir a Tua paz, que possamos sentir um pouco da Tua sabedoria, que possamos nos sentir envolvidos pelo hálito de Deus no Teu Evangelho que será proferido na noite de hoje. Abençoe Marcel, para que ele seja esse porta-voz do alto, para que as suas palavras possam alcançar o mais íntimo dos nossos corações e para que possamos meditar em cada palavra que for dita, a fim de que essas palavras perpassem o nosso intelecto e possam encontrar morada no nosso coração e, consequentemente, nas nossas atitudes no cotidiano dos nossos dias. Envolve-nos, Senhor, com o Teu amor, para que, envolvidos na Tua amorosidade, nos sintamos dispostos a envolver a todos aqueles que se depararem conosco, com um pouco que seja do nosso amor. Abençoe-nos hoje e sempre, que assim seja. Querido Marcel, é uma alegria muito grande ter você aqui agora, para poder falar para nós sobre um tema tão bonito que eu tenho certeza que vai tocar o coração de cada um de nós. Nós hoje vamos receber Marcel Mariano, que é trabalhador do Centro Espírita Caminho da Redenção, voluntário do Movimento Você e a Paz, também trabalhador da Federação Espírita do Estado da Bahia. Marcel, um amigo muito querido, que vai hoje falar para nós sobre há flores no caminho. Marcel, a palavra é sua. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que nos acompanham pelo Instagram, aos amigos que nos convidaram do Lar do Coração, na hospitaleira e querida cidade de Tabuna,
extremo sul da Bahia, desejamos a todos que nos acompanham por este aplicativo os mais ardentes votos de paz. A qualquer exegeta, teólogo, parecerá surpreendente que a mensagem de Jesus, decorrido 20 séculos, ainda conserva o frescor e a beleza como se tivessem sido pronunciadas naqueles dias. Não obstante as inúmeras tentativas da criatura humana, intoxicada por materialismo e por negacionismo, de sufocar a mensagem do Cristo, ela conseguiu, como uma essência, como uma semente hibernando, sobreviver e resistir às asperezas do tempo, quando foi implantada e sucada no coração da criatura humana. Inicialmente nasceu como um movimento sem maior importância na Judéia. A Judéia daqueles dias, a Palestina, estava cheio de pregadores, de messias, indivíduos que iam de vila em vila, pregando a revolução armada contra Roma, a fim de que os homens que não estavam preparados para o conflito contra as legiões de César se armassem e se municiassem de ferramentas de pesca ou de ferramentas agrícolas para lutar contra cimitarras, contra espadas, contra cavalos treinados e escudos muito bem polidos. Os centuriões de César estavam infinitamente preparados porque viviam da guerra. Portanto, qualquer tentativa de sublevação ou de insurreição contra Roma era um verdadeiro suicídio coletivo. E vez por outra surgiam nas aldeias miseráveis, compostas de gente simples, convites para que o indivíduo pegasse em artefatos de matar para insurgir-se contra Pôncio Pilatos, contra Herodes e contra todos aqueles que representavam Tibério César na Palestina, então província romana dominada por César. O discurso dele, portanto, destoava, porque enquanto todos falavam de conflito armado, de luta aberta, ele veio com um discurso de paz, ele veio com um discurso de harmonia, ele veio convidando todos a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Desarmou as almas, instilando nelas a esperança e a obediência à lei divina, mas sobretudo esclareceu de que todos os poderes terrestres, por mais duráveis que sejam, eles são passageiros. Eles atravessam as eras, mas desaparecem no pó do túmulo quando as suas lideranças belicosas e violentas descem ao túmulo para acerto de contas com a eternidade. O seu nascimento contrariou todas as expectativas das profecias como elas eram interpretadas naqueles dias. Porque, segundo o grande profeta Isaías, ele seria o libertador de Israel, aquele que viria instilar nos corações a força e a virilidade da raça machucada, ferida e traumatizada pela submissão e pelo cativeiro de mais de 500 anos, seja no Egito, aos gregos e agora aos romanos. Mas ele não trazia o discurso belicoso, não estimulava qualquer contenda. Ele pregava, acima de tudo, a esperança, a caridade e a fé, que a teologia tradicional transformou nas chamadas virtudes teologais. Portanto, o seu nascimento contrariou essas expectativas, porque quando todos aguardavam de que ele viesse numa casa nababesca, talvez numa descendência do faraó, um filho de César, com ideias de devolver ao povo a liberdade suprimida pela opressão de Roma, ele nasce numa manjedoura,
desconhecida em Belém de Judá. E ali ele se caracteriza absolutamente pela humildade. Ele é a luz que se apaga dos cimos da vida e, fazendo-se tão sombrio quanto nós na aparência, faz com que a sua luz interna refuja e possa clarear os caminhos assinalados pelas sombras das presunções e das pretensões humanas. Durante 18 anos, não se sabe onde ele esteve. Até os 12 anos há uma narrativa muito pálida, muito singela, de que aquele menino foi visto no templo dialogando com os doutores da lei em Jerusalém e arrancando dos textos do Velho Torá mais do que os textos eram capazes de conter. Mas dos 12 aos 30 anos há um mistério, que a especulação das mentes mais férteis cogitou de que ele esteve entre os essênios, que ele teria feito uma viagem para a Grécia para beber nas fontes do pensamento de Sócrates, que ele teria ido à Índia, onde examinaria os restos da cultura de Buda ou do príncipe Siddhartha Gautama. Todas são cogitações sem fundamento, porque não há dados históricos que apontem que ele tenha saído do seu ambiente. Tudo leva a crer que ele permaneceu ao lado de sua mãe, então viúva. José havia se acidentado e desencarnado, agora ele era o mais velho, trabalhando, assumindo a marcenaria do pai para dar continuidade a uma tarefa de subsistência da própria família, que era muito paupérrima, com muitos irmãos do primeiro casamento de seu pai e do segundo casamento com Maria, sua mãe. Talvez essa seja a tese mais coerente, mas mesmo ela, nós não temos dados históricos para prová-la. O que ocorre é que somente aos 30 anos ele aparece no cenário do seu povo. E, atravessando Caná, onde estava ocorrendo um casamento por convite de sua mãe, ele apareceu depois, deu-se conta de que o vinho, com que o noivo deveria abastecer 3 dias consecutivos de casamento, havia acabado prematuramente. A mãe dele o convoca e diz: maus augúrios, meu filho, pesam sobre este matrimônio. E ele responde que ainda não era chegado a sua hora. Mas ela confia tanto que manda os enólogos, os especialistas em vinhos, os garçons, prepararem imensos vasos, os metretes, com 40 litros de água cada um, e ofertarem a ele. E ao seu toque de mansidão e de doçura, o vinho, a água transubstancia-se em vinho capitoso e doce, o mais puro e de primeira qualidade para os padrões da época. Volta a alegria no casamento, mas ele não fica. Ele parece que não comungava muito das alegrias fugidias, das alegrias passageiras, das alegrias transitórias das criaturas humanas, porque eram alegrias que invariavelmente estavam associadas ao comer, ao beber, ao sexo e às devassidões da vida. Como a sua mente pairava em outro objetivo, que era iluminar a criatura espiritualmente, ele atravessava estas fronteiras, essas primaveras, contemplando a todos nós como crianças espirituais se divertindo num parque de diversões. Mas ele não ficava. A sua meta era a pequena vila de pescadores de Cafarnaum. E foi ali, diante do mar da Galileia, que é um mar de água doce, que nasce ao norte banhado pelo Jordão, e sangra ao sul, novamente pelo Jordão, que desce com suas águas volumosas pelo deserto de Negev, rumando para o Mar Morto, mais de 300 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, onde as águas são tão salgadas, mais de 100 vezes salgadas do que as águas do mar, que qualquer pessoa que se atirar nas águas do Mar Morto não afunda. A salinidade faz a pessoa imediatamente flutuar. E todos os peixes que são trazidos pelas águas do Jordão, quando despencam nas
nas cachoeiras, muito pequenas, modestas. Sob as águas do Mar Morto morrem imediatamente os peixes, devido à alta salinidade daquele mar. Ele se referiria ao Mar Morto, algumas vezes para demonstrar que há muitas pessoas na Terra que trafegam pelo mundo como verdadeiros zumbis. Já morreram, e os coveiros do mundo esqueceram de enterrar. São cadáveres insepultos, porque perderam a capacidade de sonhar, a capacidade de planejar, de ter projetos, de ter ideais, de terem metas. Pessoas que apenas atendem às 4 necessidades básicas da vida: o comer, o beber, o dormir e o procriar. Mas ele trazia uma proposta que radicalizava, porque a primeira coisa que ele fez foi destituir a mensagem de Moisés e as suas leis arbitrárias de valor, com exceção do Decálogo, que não era de Moisés. O Decálogo foi ditado a Moisés no Monte Sinai, mas todas as leis de Moisés ele destituiu de valor, proclamando: aprendeste o que foi dito. Eu, porém, vos digo coisas novas. Em boa tradução quer dizer: eu entendo que até hoje vocês seguiram o patriarca. Nas leis do Torá que são estabelecidas nos 5 primeiros livros da Bíblia, o Gênesis, o Deuteronômio, o Levítico, o Êxodo e outros. Mas agora eu vos trago uma concepção nova de vida. À justiça implacável de outrora nasce o amor, que cobre a multidão de pecados e redime todas as criaturas. Portanto, a sua mensagem foi um impacto para a época. E por isso é impressionante hoje, 2020 anos depois do seu nascimento, observar que ele permanece tão desconhecido como 2000 anos atrás. Jesus tem sido muito lido, muito crido, muito comentado, muito discutido. As religiões que se ergueram com base ou com matriz cristã, chamemos aqui o cristianismo de uma árvore. E todas as religiões que nasceram dessa árvore são galhardas. Esta árvore é muito agressiva, porque mais de 90% das guerras realizadas na Terra até hoje tiveram como causa a religião. Matamos em nome de Deus. E o cristianismo foi uma das religiões que mais matou, sobretudo na Idade Média, através das chamadas cruzadas. Naqueles tempos apostólicos, os primeiros 300 anos de cristianismo, de Jesus até Diocleciano, ou de Nero até Diocleciano, nós tivemos aí aproximadamente o martírio de 1 milhão de cristãos, em 249 anos e 10 grandes perseguições, onde milhares desceram ao poste, desceram à arena como mártires do Evangelho e deram suas vidas, com as quais irrigaram com lágrimas, suor e sangue a árvore nascente do cristianismo. E ainda recentemente tivemos os grandes conflitos na Irlanda do Norte, onde católicos e protestantes se matavam até os anos 90. E em vários outros países há uma profunda intolerância contra aqueles que esposam os princípios de Jesus. Dessa maneira, ele permanece lido, comentado. A Bíblia é o livro mais vendido, mais distribuído na Terra. E o próprio Rui Barbosa havia afirmado, em uma das suas frases rutilantes, que uma biblioteca pode ter 20.000 volumes. Se faltar uma Bíblia, é uma biblioteca incompleta. O que concordamos plenamente. É um livro fascinante nos seus 72 livros, a Bíblia Católica, 66 nas edições dos evangélicos, que não aceitam determinadas poetisas, determinadas escritoras do Evangelho. Portanto, 2 Bíblias que se diferem com a diminuição de livros. Mas, essencialmente, ele teve 4 biógrafos extraordinários. Mateus, o Levi,
João Marcos, que não foi discípulo direto dele, e deve ter conhecido Jesus muito jovem, muito criança, guardando pouca memória dele. Porque o que escreveu não é do que se lembrava, porque ele não participou como criança dos principais acontecimentos. Ele ouviu os outros apóstolos, especialmente Pedro, e fez anotações do seu evangelho. E depois teremos Lucas, que era médico, nascido em Antioquia, e escreveu o seu evangelho baseado em duas testemunhas. Primeiro, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. E a segunda pessoa foi Paulo de Tarso. Mas Paulo não foi discípulo. Paulo nem conheceu Jesus pessoalmente. Paulo travou contato com o cristianismo através de Ananias, a quem fora perseguir e matar na cidade de Damasco, onde foi convertido Paulo antes de chegar à cidade. Ananias, por sua vez, era um velho pregador do evangelho que conheceu Jesus pessoalmente, mas não foi discípulo seu. Ananias tinha cópia dos evangelhos extraídas de Mateus. Os evangelhos de Mateus já estavam sendo escritos e Ananias, ao travar contato com o apóstolo Levi, mais tarde Mateus, publicano e cobrador de impostos, ele fez uma cópia. Tanto que o livro Paulo e Estevão de Emmanuel retrata que enquanto Paulo esteve prisioneiro em Damasco na cegueira e recuperou a visão 3 dias depois, ao toque magnético de Ananias, a ovelha que aquela raposa ia matar, a ovelha veio amorosamente socorrer a equivocada raposa, eis que Paulo manda adquirir em um local próprio determinados pergaminhos e canetas tinteiros para a época e faz uma cópia, diríamos hoje, uma xerox da cópia de Ananias, que já era uma cópia dos escritos originais de Mateus. E daí o evangelho ganha ênfase para no último ser escrito por João. Há relatos, como Amélia Rodrigues coloca neste livro que estamos comentando, Há Flores no Caminho, ela coloca que João escreveu o seu evangelho, foi o último a ser escrito, já perto dos 100 anos. Porque foi o único dos 12 apóstolos que não teve uma morte violenta. Judas foi suicídio numa figueira, após perceber que tinha se equivocado ao tramar a soltura de Jesus com as raposas do Sinédrio de Jerusalém. Os 11 apóstolos, depois que se reuniram na casa de Maria de Nazaré, Maria de Jerusalém, uma velha tia de Pedro, em Jerusalém, nos arredores da cidade, enquanto a poeira daquela catástrofe, naquela sexta-feira da paixão de Jesus, baixava, eis que houve, 50 dias depois da crucificação de Jesus, o fenômeno chamado de Pentecostes. E nesse encontro, que foi uma reunião perto do meio-dia, houve uma decisão de colocar Matias no lugar de Judas, recompondo o colegiado apostólico dos 12. Todos os apóstolos, incluindo Matias, tiveram morte violenta, com exceção de João. Porque o alto havia reservado para João evangelista, que era primo de Jesus, uma destinação um pouco mais suave. Ele seria preso pelos romanos, porque havia pregado o evangelho por toda a Ásia, e foi detido pelos romanos e enviado para a ilha de Patmos, onde ficou prisioneiro nessa ilha junto com um carcereiro, que lhe fazia comida e tomava conta, porque ele já era muito idoso. No tempo que ficou em Patmos, absolutamente no ócio, então João teve arrebatamentos à noite. E com aquele arrebatamento ele pôde escrever o último livro da Bíblia, o Apocalipse. Mas ele já tinha escrito o evangelho dele. Depois que ele escreveu com mais de 100 anos, se presume 104 anos, João Evangelista se despediu do corpo físico, totalmente arruinado, e voltou ao mundo espiritual para reencarnar-se somente muitos anos depois, cerca de 800 anos depois, na figura de Francisco de Assis, na Itália, na região da Úmbria, quando, em plena Idade Média, ele veio com a tarefa de reerguer a Igreja de Jesus que estava desmoronando. Alguém deverá pensar, mas que igreja? Não estou me referindo à igreja material.
a igreja física. A igreja que estava desmoronando era a igreja moral, a igreja ética. Porque a opulência anticristã do Vaticano, mantida pelos papas numa vida nababesca e afrontosa à miséria que devastava Roma, entravam em contradição com aquele homem que não teve uma pedra onde repousar a cabeça. E as raposas têm covis, as serpentes possuem tocas, até os pássaros encontram nas árvores os galhos secos onde passam a noite, mas ele, que é o construtor e o governador espiritual da terra, encontrou apenas uma cruz, onde foi imolado, libertando-se do planeta, para ascender outra vez ao Pai, na ressurreição eterna, através de um instrumento que ele transformou em asas de libertação. Ele está na posição vertical e os seus braços na horizontal, abraçando a humanidade inteira como que alçando voo para o infinito. E ao mesmo tempo, como diz Emmanuel, numa belíssima página de Fonte Viva, embainha tua espada, Emmanuel faz referência de que a cruz de Jesus pode ser tomada como uma espada enterrada na bainha. Porque ele havia dito a Pedro, quando este decepou a orelha do jovem soldado Malco, e Jesus restituiu a orelha ao local, num transplante absolutamente paranormal. Pedro, quem com a espada fere, pela espada será ferido. Portanto, a mensagem de Jesus é toda de paz. E a palavra paz transformou-se num verbo. Hoje ela é conjugável. Pazear não é mais um substantivo. Ela é um verbo que merece ser pazeado, que merece ser conjugado pela criatura para entrar em consonância, em coerência com a mensagem de Jesus. Eis porque nós trazemos aqui Amélia Rodrigues como referência, Amélia Augusta Sacramento Rodrigues. Nascida em maio de 1861 e desencarnada em agosto de 1926. São 67 anos de vida. Ela desencarnou antes dos 70. Emérita professora reencarnada na cidade de Santo Amaro da Purificação, a mesma cidade do clã Veloso. Dona Canô, a matriarca, Maria Bethânia, excepcional cantora da MPB, e Caetano Veloso, uma verdadeira pérola da nossa música popular brasileira e um dos pais da Tropicália, movimento musical dos anos 60, que nasceu junto com a Jovem Guarda de Roberto Carlos. E a Bossa Nova de João Gilberto, que é do início dos anos 60, antecede um pouco a todos esses movimentos musicais. Eis, portanto, que Amélia Rodrigues primeiro leciona em sua cidade. E passando no concurso, ela é transferida para um colégio que fica no bairro de Santo Antônio, um dos bairros mais elegantes e mais antigos de Salvador, boêmio, com suas igrejas seculares. Ali ela lecionou e tornou-se emérita mestra, teatróloga, poetisa, tradutora, versejadora, e vários eram os atributos. Católica fervorosa, ela escreveu para vários jornais católicos de sua época, deixando uma copiosa obra literária, inclusive peças de teatro, até hoje muito requisitadas por jovens católicos para sua interpretação. E por volta de 1926, em agosto, ela desencarnou. E chegando ao mundo espiritual, ela compreendeu melhor a vida espiritual. Ela entendeu tudo aquilo que a teologia católica não lhe forneceu e foi convidada pelo espírito Joana de Ângeles para integrar-se ao corpo de trabalhadores que iria utilizar-se de um médium que no ano seguinte, 1927, reencarnaria em Feira de Santana, atualmente com 93 anos de idade. Então, é esse médium, Divaldo Pereira Franco, após a sua reencarnação, 20 anos depois começará a sua tarefa, em 1947, na União Espírita de Aracaju, a União Espírita de Sergipe, em Aracaju,
onde fará aos 20 anos de idade sua primeira conferência sob inspiração do espírito Humberto de Campos, que o auxilia naquele momento tão difícil para ele, diante de 15 pessoas que desejavam ouvir, tendo Martins Peralva à mesa dirigindo a reunião na ocasião. E passado tantos anos, na década de 60, porque Edivaldo fizesse conferências de teor evangélico, eis que amigos o convidaram a transcrever aquelas conferências para o papel. Mas Edivaldo alegou a esses amigos que as conferências de teor evangélico que ele proferia não eram dele, eram inspiradas por uma entidade chamada Amélia Rodrigues. Então alguém fez um convite. Então peça a dona Amélia Rodrigues que transforme as conferências que ela lhe inspira em papel. E vamos publicar isso em livro. Por isso, em 1969, vai nascer os primeiros livros. O primeiro livro de Amélia Rodrigues, Primícias do Reino. É de uma singeleza o título. As primícias, as belezas do Reino de Deus chegando à Terra. E em 2012, ela escreverá Vivendo com Jesus, que houve um seminário no Centro de Convenções da Bahia, já desativado, e nós estávamos lá. Tinha 2.000 pessoas assistindo aquele workshop no mês de maio de 2012. Mas de 2012 para cá, ela já lançou mais 3 livros. E atualmente está psicografando pelo referido médio mais um livro. Pelo que podemos afirmar que a sua coleção hoje de livros psicográficos chega a mais de 15 obras, porque ela escreveu 2 obras infantis, voltadas mais para a mentalidade infanto-juvenil. Dessa maneira, ela se tornou a grande intérprete do Evangelho, no sentido de consultar no mundo espiritual bibliotecas do além que possuem obras que nós não temos na Terra. Onde ela foi examinar determinadas passagens do Evangelho de modo a entender, a compreender inteiramente como é que ocorre a mensagem de Jesus e os desvios teológicos que tivemos aqui na Terra. Os desvios também de escrita, de interpretação do próprio Evangelho. Ela também se valeu de entrevistas com determinados personagens do Evangelho que lhe narraram oportunamente determinadas vivências que não estão descritas nos Evangelhos. Eis porque quem examinar a literatura de Amélia Rodrigues vai perceber que ela conta fatos que não estão narrados na Bíblia. Fatos que aconteceram à margem, como também Neo Lúcio. Neo Lúcio escreveu um livro chamado Jesus no Lar. São 50 capítulos onde Neo Lúcio narra 50 noites que Jesus pernoitou na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum. Alguém dirá, mas isso aqui não tem valor. Já leu? Já examinou o material para saber se não tem valor? Aquele material ofende o pensamento crístico? Agride o pensamento dos religiosos? Quem somos nós com a nossa audácia, a nossa presunção e a nossa prepotência para dizer que um material transmitido pelos Espíritos, daquele que late pela veneranda mente mediúnica de Chico Xavier, não tem valor, porque não está na Bíblia. Na Bíblia também não tem celulares, smartphone, comunicações via internet, bomba atômica, também não está previsto lá. Então, nós temos que dilatar a nossa compreensão para entender que há muito mais coisa a escrever, como disse João quando encerrou o seu evangelho. Tudo quanto Jesus disse, se fosse escrito, nem todos os livros da terra caberiam. Só isso aí nos leva a perceber de maneira clara que ele deve ter tido muitas reuniões fechadas com o grupo para passar instruções. Instruções essas que não entraram nas narrativas, porque Jesus julgou prudente que era material processual, ou seja, era material de atuação, como fazer a abordagem. Não eram ensinos propriamente dito. Ele ensinava como abordar os diferentes. Porque quem adota o Evangelho, e diz Amélia Rodrigues, está numa situação
de ter que compreender todo mundo, raramente sendo compreendido por todo mundo. O discípulo do Evangelho será sempre alguém de que dificilmente será agradável aos outros, por ter um linguajar, por ter uma postura que difere da maioria materialista e ateia dos nossos dias. Por tentar moldar a própria existência ao contexto do Evangelho, será criticado, será apedrejado. E nós já evoluímos muito, porque na época de Jesus, todos aqueles que afrontavam César e a mitologia, ou seja, o paganismo romano, eram mortos, devorados por feras, arrastados por cavalos chucros, queimados vivos como labaredas ou enfrentavam gladiadores sem armas, contra os quais não tinham a menor chance de sobrevivência. Depois, na Idade Média, a Igreja, que passou de perseguida para perseguidora, montou exércitos. O Papa tinha exércitos à sua disposição e mandou esses exércitos em 12 cruzadas para exterminar os mouros ou os sarracenos, os árabes, que dominavam a Palestina, onde se encontrava o túmulo de Jesus. E tivemos carnificinas, onde milhares de pessoas morreram e outras atrocidades foram cometidas sem que a história as registrasse. Depois nós evoluímos para as pessoas serem presas e terem seus livros condenados pelo Index Librorum Prohibitum, o índice dos livros proibidos, ou seja, aqueles livros que os cristãos não podem ler. E esse índice vigorou até 1959, no pontificado de Paulo VI, quando João XXIII, o Papa Angelo Roncalli, assumiu a igreja, ele mandou abolir o Index Prohibitum Librorum. Ou seja, ele permitiu que, a partir dos anos 60, o católico pudesse ler tudo que quisesse e fizesse sua própria interpretação. João XXIII percebeu que não podia deter a marcha daquele progresso da geração que despertava dos anos 50 para os anos 60, que foram os anos alucinados, ou a década agitada. Os anos 70 foi a década perdida. Os anos 80 foi a década arruinada. E os anos 90 foi a década decepcionada. Os anos 2000 foi a década do terrorismo. Portanto, nós tivemos aí um despertamento do indivíduo que passou a ler tudo e fazer a sua própria concepção, fazer a sua própria leitura da fé, dos valores, da vida. Portanto, Amélia Rodrigues teve duas fontes onde foi buscar informações para tentar nos restaurar determinadas passagens do Evangelho como elas realmente aconteceram. Entrevista com personagens e também pesquisa em laboratório, porque ela vem dizer isso exatamente no primeiro livro, quando é o Primícias do Reino. Ela diz no prefácio que para construir aquele livro, ela esteve nesses educandários, nessas bibliotecas do além, pesquisando obras que não existem publicadas na Terra, só tem no além. E ali ela viu fatos novos, com uma vantagem. Enquanto na Terra você tem uma literatura escrita pelos vencedores, raramente escrita pelos vencidos. No mundo espiritual você tem o livro escrito com a verdade, nua e crua. Seria o mesmo, eu que sou professor de História, lecionei por mais de 30 anos em sala de aula. Todos os livros que eu comprei e os que eu ganhei de brinde das editoras eram escritos por notáveis historiadores brasileiros. E todos eles tinham a verdade do conquistador europeu. Eu gostaria muito de ler um livro de história do Brasil escrito pelos índios. Eu gostaria muito de ler um livro sobre a Guerra do Paraguai escrito pelos paraguaios. Eu gostaria muito de ler um livro escrito pelos negros que permaneceram 488 anos debaixo da chibata e do pelourinho. Qual é a versão deles do cativeiro? Porque a versão que nós temos é a versão de quem dominou, de quem impôs a escravidão no Brasil, que foi o penúltimo país da Terra a libertar os escravos. O último foi a Mauritânia, no México,
ou na África, corrijo, na África, um país da África, Mauritânia. Nós fomos o penúltimo. Só tem pouco mais de 126, 27, 127 anos que no dia 13 de maio de 1888 nós libertamos os negros, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Mas se tirou o negro da escravidão, não o tirou da miséria, da indignidade. Ele foi para a periferia da cidade, viver homiziado na miséria, porque não havia emprego para ele. Ou seja, não houve uma política social, uma política pública de acompanhamento dos negros que saíram da senzala alforriados. Sim, eu estava livre do chicote, eu estava livre do pelourinho, mas quem me livra da fome? Quem cuida da minha saúde? Quem toma conta da minha vida e zela por minha morte? Não havia. Então, é uma outra versão. Então, os evangelhos também têm a versão bastante controversa de quem os traduziu. Por isso, certa feita, aqui trago as reflexões, porque estamos falando de Amélia Rodrigues, eu fui abordado em um ponto de ônibus, eu tinha pouco mais de 20 anos de idade, era espírita 4. Eu fui abordado por uma evangélica que entabulou conversa comigo. E quando ela viu minha camisa, onde estava escrita um evento espírita, uma camisa branca, onde tinha as marcas de um evento espírita, ela percebeu, você é espírita, né? Eu tinha um pouco mais de 20 anos. Você é espírita? Eu disse, sou. Ah, o senhor sabia que a Bíblia condena o espiritismo? Eu digo, não sabia, não. Está no Deuteronômio. Aí eu sentei com ela no ônibus, na cadeira ao lado, ela me mostrou uma passagem do Deuteronômio, capítulo 18, que diz exatamente que aquele que evocar os mortos através de médiuns está condenado ao fogo do inferno. Eu olhei para ela e fiz uma pergunta. Mas a palavra médium foi criada por Allan Kardec há pouco mais de 120 anos, 110 anos da época, em Paris. Como é que essa palavra está na Bíblia, que é um livro de 3.500 anos no Velho Testamento? Tem 40 anos que eu aguardo a resposta. Acredito que essa moça não vai me trazer a resposta, porque aquela palavra tão nova estava em um livro tão antigo. Se fosse cartomante, se fosse os adoradores de presságio, hierofantas, que se fossem rixis e outras expressões, profetas, feiticeiros, eram típicos da época. Mas a palavra médium ela é do século XIX, criada para figurar a pessoa que é intermediário entre os espíritos e os homens. Então, voltando a Amélia Rodrigues, ela procura trazer uma visão, e é nesse livro, Há Flores no Caminho, o foco de Amélia Rodrigues, como ela própria vem dizer, é demonstrar a atualidade da mensagem de Jesus nos nossos dias. Alguém perguntará, mas Jesus ainda está atual para esses dias tão cibernéticos, tão virtuais, tão cheios de tecnologia? Nós nos ufanamos de subir as estrelas, descemos aos abismos oceânicos, somos capazes de fazer 7 vacinas. Saiu agora, hoje de tarde, a Johnson, a vacina da Johnson. E tem mais 150 vacinas e remédios sendo trabalhados em laboratório. Então, 7 vacinas promissoras. Em 10 meses, pouco mais de 11 meses, a vacina está aí. Antigamente, você gastava 10 anos para produzir uma vacina. Que hoje a gente toma com toda a segurança. 10 meses, a ciência dos laboratórios nos deu 7 possibilidades de ensinar ao nosso organismo a enfrentar a virulência do coronavírus ou do Covid-19. Com tanta ciência, é de se perguntar, ainda tem espaço para Jesus neste mundo que estamos vivendo? Onde encontrar espaço? Talvez ele não tenha espaço nas casas religiosas, porque as casas religiosas estão fechadas durante o dia e só abrem à noite. Talvez ele não tenha espaço para subir aos altares, que estão cheios de imagens ainda frias, impassíveis, olhando a miséria do povo. Ele pode ter espaço quando abrirmos o coração. Será no coração da criatura humana
ali dentro, que é pulsante e viva, que Jesus deve fazer morada, deve se estabelecer. Mas isso só depende da própria criatura humana. É quando a criatura se rende à doce e suave magia do verbo do Cristo. Quando se olhamos Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 12, o Sermão da Montanha. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pacíficos e pacificadores. Bem-aventurados os perseguidos de justiça. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E ele vai mostrando o potencial que nós temos e que ainda não nos damos conta do imenso potencial espiritual, porque estamos absolutamente embriagados pelo vinho capitoso do materialismo. A vivência na matéria, a posse, o dinheiro, a poupança, o amealhar de recursos. Mas tudo isso é tão passageiro. Tudo isso é tão transitório. Aliás, tudo na vida é passageiro, menos o motorista e o cobrador. Por mais que tenhamos, agora foi que eu vim entender uma coisa curiosa. Sempre se dizia, os diamantes são eternos. Agora eu entendi, são mesmo. Porque o diamante é o carbono trabalhado pela Terra durante milhões de anos. É o metal, é o mineral mais duro que existe na Terra. Ele é 10 na escala Mohs, que vai de 0 a 10 o diamante. Só um diamante risca outro. Somente. Os donos dos diamantes é que são transitórios, agora eu entendi. Ou seja, no cemitério estão todos os donos dos colares. Os colares estão aí dando risada. Mas os donos todos estão na necrópole, no cemitério, no mausoléu, nas catacumbas, porque vai passando de mão em mão aquele colar. O colar fica eterno. Vai ser destruído daqui a milhões de anos, quando tiver milhões de donos. E vão todos passar. Portanto, a mensagem de Jesus é tocante. É absolutamente bela. Porque nos convida a uma profunda viagem para dentro para descobrir o diamante espiritual que somos. Não o corpo que é a argamassa física que temos, na qual nos manifestamos materialmente. Todos os dias a mensagem de Jesus nos acorda para esta realidade, nos convidando ao despertamento, à tomada das nossas possibilidades espirituais, a que Leon Denis chamava de potências da alma. A nossa imortalidade, onde está? O que é que eu tenho feito dela? A minha capacidade de comunicação com o outro, a possibilidade de amar. Mas e se eu não for amado? Isso não é importante. Todo aquele que exige ser amado ainda está na infância psicológica, ainda não despertou para a verdadeira maturidade. O ideal é amar. Aquele que ama se divide. Quanto mais se divide, mais se multiplica, mais tem amor para dar. O outro está na área infantil. É criança que tomaram o sorvete ou roubaram o pirulito. E, portanto, fica chorando o amor que não chega. Ame enquanto o amor não chega. E se eu estiver morrendo? Morra. E ame enquanto morre, para continuar amando depois que se morre. Porque não existe morte. Paulo diria em memorável carta: ó morte, onde está a tua vitória? Onde é que está o teu aguilhão? As 222.111 pessoas que abandonaram o Brasil recentemente, tragados pela Covid, é número de hoje à tarde, 122 mil mortes, todos estão vivos. Todos eles estão liberados do carro físico, mas estão vivos no plano espiritual, em despertamento progressivo para entenderem que fizeram a travessia pela porta estreita. Certamente que a dor, a saudade, o luto, a carência, aquele vazio que fica dentro de casa com aquela presença querida que não vamos ter mais fisicamente, é dolorosa para todas as famílias e nós entendemos, prestando a todas as famílias atingidas a nossa solidariedade,
as nossas condolências, o nosso apoio, o nosso suporte através da prece. Mas como isto é consolador, à luz do Evangelho e das mensagens ricas de beleza de Amélia Alves, a vida continua e sobre o túmulo nascem flores, anunciando nova primavera. Portanto, a noite fria e invernal, que parece tragar as existências, culminando com o fechamento dos olhos e o pálido que toma conta da face, o mármore de Carrara que se estampa na face, demonstra apenas que o carro físico chegou ao término de sua trajetória e, vencido pela anóxia e pela cianose, tomba. Mas eu não sou o carro, eu estou utilizando o carro. A roupa fica, porque ela é passageira mesmo, confiscada pela alfândega do cemitério. Mas o dono da roupa prossegue, com luz ou com sombra, com cultura ou sem cultura, com sabedoria ou com ignorância, porque a morte nem dá, nem tira. A morte só transporta o indivíduo de uma expressão corporal densa para uma expressão mais rarefeita, vibratória, onde ele vai viver mais e muito mais intensamente. Portanto, apresentamos a nossa gratidão à instituição veneranda em Itabuna, através da sua digna representante, Cristiane Novaes, de todos os trabalhadores que estão nos acompanhando, os internautas, e recomendamos com ênfase que façamos de algum livro de Amélia Rodrigues nosso livro de cabeceira. Colocar do lado e antes de entregar a alma a Morfeu, o deus do sono na mitologia, possamos alguns 5 minutos antes de dormir meditar sobre alguma página, alguma história, para que desçamos ao sono profundo, pensando naquela página envolvendo aqueles dias inolvidáveis, onde a mensagem de Jesus ecoava por toda a Palestina, por toda a Judéia, descedentando os corações na fonte da água viva e os transbordando de fé, de coragem, de otimismo, de bom ânimo para enfrentarem as procelas e as dificuldades e os desafios existenciais. Vale a pena evocar o pensamento poético de Alta de Souza, a poetisa melancólica de Macaíba, que no arrebatamento do seu estro afirmaria pela psicografia do Chico: rasgaram-se os véus da noite, novo dia amanhece. Viajor descansa em prece, ao lado da própria cruz, porque no horizonte rebrilha qual estrela matutina, pois a morte descortina dia novo com Jesus. Muito obrigada. Votos de paz para todos. Obrigada, Marcel. Nós agradecemos a você por essa maravilhosa palestra que você nos trouxe, que ela sirva de reflexão para a nossa vida, para que possamos colocar todos esses ensinamentos em prática nos nossos dias. Agradecemos a todos aqueles que ainda estão participando conosco, com os comentários, as reações. E nesse momento nós convidamos para encerrar, e eu vou convidar você, Marcel, para fazer a prece final. Divino amigo, despede-nos em tua paz. O teu pensamento nos magnetiza e nos fascina, como naqueles dias inolvidáveis da Judéia. E junto com os apóstolos, também sentamos na praia, ao murmúrio das águas mansas que esbatiam nas areias alvinitentes de Cafarnaum. E tua presença, sentada na polpa de um barco, falava-nos docemente que o semeador saiu a semear, que as virgens loucas esqueceram o azeite e as suas lamparinas se apagaram, que um rei saiu a convidar
todos para as bodas de seu filho. E que o filho pródigo, invigilante e imaturo, solicitou o adiantamento da sua herança para viajar para as dissipações do mundo, voltando arrasado. Ouvimos novamente as parábolas e os ditos. O manto da noite caiu e a madrugada triunfou sobre o dia. Aqui estamos, Senhor, ressurrectos contigo, proclamando como os cristãos dos primeiros dias. Ave Cristo. Aqueles que aspiram à glória de te servir, te saúdam e te glorificam para sempre. Assim seja. Obrigada a todos, obrigada a Marcel mais uma vez. Que Deus nos abençoe, abençoe a todos nós, hoje e sempre. Até breve, novamente. Um abraço a todos. Até mais. Um abraço.